Fala aí, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Bruno e hoje a gente vai falar a respeito da paternidade de Deus. Deixa eu colocar aqui o tema. Tô apanhando aqui pro celular. Pronto. É isso, vamos falar sobre a paternidade de Deus. Estou com a minha Bíblia aqui, vou abrir ela em João capítulo 1. Vou falar brevemente hoje, a ideia é falar de uma maneira bem objetiva a respeito daquilo que a gente viu ao longo da semana com o tema paternidade de Deus. Nós não definimos ainda qual é o tema da semana que vem. Eu gostaria de definir aqui junto com vocês. Ao final dessa live, eu vou sugerir 2 temas, tá? E através desses 2 temas a gente vai fazer uma sugestão. Então, se você está aqui na live, fica aí, você vai ter a oportunidade de escolher qual vai ser o próximo tema e eu vou escrever 5 textos a respeito desse tema e fazer uma live no domingo que vem às 10h30. Tá? Então, fica aí, eu quero que você vote no final, beleza? João capítulo 1, versículo 12 e 13. Pois bem, vamos lá. E a paz do Senhor a todos aí que chegaram. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se você já é da casa, seja bem-vindo mais uma vez também. Vamos lá. João 1, versículos 12 e 13. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa palavra fala a respeito do momento em que nós nos tornamos filhos, do momento que a paternidade de Deus passa a ser algo real sobre as nossas vidas. Para a gente introduzir o tema, é importante a gente pensar a respeito da importância que a paternidade tem para nós como indivíduos. Todo ser humano foi criado por Deus para nascer em meio a um seio familiar, em meio a uma família que seja minimamente constituída de um pai e de uma mãe. Só que a gente sabe que através do pecado, através de situações que não provêm da vontade de Deus, muitas vezes essa estrutura não acontece. E às vezes não é nem porque a pessoa nasceu de uma gravidez indesejada, de um relacionamento rápido. Às vezes aconteceu da pessoa falecer, de não ter essa pessoa, essa figura familiar para contar. Mas é bem verdade que é de grande importância o papel do pai na relação com a criança, na relação com os filhos. Por quê? O pai é um dos maiores responsáveis pela formação do caráter da criança. Então, aquela criança provavelmente vai ser grandemente influenciada pela imagem que ela tem do pai de 0 a 7 anos. A forma com que ela enxerga o pai, o que o pai faz. A criança, e nós como um todo, nós aprendemos muito pela imitação. A gente vê as pessoas fazendo e a gente faz também. Isso foi algo que Deus colocou em nós. Só que o problema é que crianças crescem e vão estando dentro de um lar onde os pais não dão um bom exemplo. Onde os pais não fazem o que é certo diante do Senhor. Onde os pais verdadeiramente não temem a Deus. Isso é um grande problema. É lógico que a mãe tem um papel importantíssimo, mas focando na visão e na figura do pai, o papel do pai é individual. Deus deu a graça a nós, homens, sermos pais assim como ele é pai. Isso é uma graça grandiosa, só que nem todos aproveitam, nem todos desfrutam desse bem que Deus nos concedeu. E é importante falar sobre isso porque, independente do que tenha acontecido, independente até mesmo se você for fruto de uma gravidez indesejada, saiba que a partir do momento que você crê em Deus, você se revela alguém que nasceu não da vontade dos seus pais, mas da vontade de Deus. Isso é precioso diante do Senhor. Você é uma pessoa conhecida por Deus, desenhada por Deus. Deus já sabia a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, o seu sobrenome, a família que você nasceria, o seu endereço, com quem você vai casar, se você já casou. Ele já sabe de tudo. E ele sabia disso antes da fundação do mundo. E a paternidade dele garante para você o que ele é como pai, e essa é uma identidade forte de Deus, é que ele é pai e você se torna filho dele a partir do momento que você crê em Jesus e você passa a desfrutar dessa paternidade. Uma coisa que é interessante falar a respeito da paternidade de Deus é que ela não é baseada naquilo que nós merecemos. Ela é baseada na graça, baseada na obra de Cristo. Talvez você seja um filho que você tenha falhado, que você tenha pecado, que você tenha tropeçado, que você não tenha sido grato diante de tudo que Deus fez com você e para você. E você tem errado, tenha pecado. Mas sabe de uma coisa? Se você erra para com o seu pai biológico, ele não deixa de ser seu pai porque você errou. É lógico que ele não quer que você erre. É lógico que não é bom para ele que você erre. Não é bom para você que você erre. Mas entenda uma coisa. Se você errou, se você falhou, se você pecou, você não deixa de ser filho por isso.
A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. De certa forma, essa palavra está dizendo que o sangue de Jesus é suficiente para que o relacionamento entre você e Deus permaneça intacto, mesmo que você falhe, mesmo que você peque, desde que haja arrependimento, desde que haja um desejo no coração de ser transformado e de não cometer mais aquilo. Então entenda você que você não merecia a primeira chance para com Deus, nem a segunda, nem a terceira, mas você tem acesso a isso pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. Então, não brinque com isso, mas entenda que se você falhou, se você pecou, você tem acesso a Ele e pela paternidade dele, Ele te quer por perto. Certo? Não sejamos como o filho que foi, o filho pródigo que foi, gastou tudo que tinha e depois teve que voltar. Não sejamos como o filho mais velho que ficou. Sejamos como o filho que contou a parábola, Jesus. Ele nos ensinou a chamar Deus de pai, de paizinho, de Abba, que é o tema aí da live de hoje. Quando a gente entende isso, a gente passa a olhar para Deus de outra maneira. Porque em todo o nosso redor, trata-se de meritocracia. No seu trabalho, você só vai ser promovido se você fizer por merecer. No futebol, você só vai ser o artilheiro se você fizer por merecer, se você ralar. No seu grupo de amigos, você vai ser o destaque se você fizer por merecer. E assim por diante, você vai fazendo as coisas por merecer em todas as áreas da sua vida. Principalmente na área profissional. Mas quando se trata de Deus, você não é um funcionário de Deus. Você é um filho. A partir do momento que você crê em Deus, se arrependeu dos seus pecados, crê em Jesus, crê que Jesus é o seu Senhor, entrega a sua vida ao senhorio dele, você se torna filho de Deus e passa a se relacionar com ele como filho. E isso garante para você que você não vai fazer por merecer alguma coisa. Quando você se torna filho de alguém, ou melhor, quando você se torna filho de Deus, você se torna herdeiro de Deus. E herança não se conquista trabalhando. A herança já é sua e você desfruta dela enquanto descansa. Quando você entende que você é filho de Deus, você para de trabalhar pela herança. Você para de trabalhar pela bênção. Você para de trabalhar pela vitória. Você passa a entender que a vitória já é sua. A cura já é sua. A libertação já é sua. O que você precisa já é seu. Você precisa de acesso a isso por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é poderoso. Se você entende isso, e isso é completamente bíblico, a gente olha para Romanos capítulo 8, que foi um dos temas dos posts dessa semana. Se você olhar para outras passagens, a gente enxerga em Deus um pai e não apenas um patrão ou um juiz, como muita gente enxerga ele. Ele é o meu pai, ele é o seu pai também. Olhe para ele dessa maneira e se relacione com ele dessa maneira. Isso vai fazer com que o teu relacionamento avance e evolua para aquilo que Deus te chamou para viver com ele. Não aceite menos que isso. Ele é seu pai. Amém? Olha só. É importante destacar tudo isso, porque, de certa maneira, as pessoas confundem as coisas com Deus e se relacionam de uma maneira muito inferior ao que poderiam. Se a gente entender verdadeiramente essa doutrina, a gente percebe que o fato de Deus ser Pai revela a graça para nós. Um dos meios de entender a graça é olhar para Deus como um Pai. Isso é precioso e poderoso. Isso mudou completamente a forma com que eu me relaciono com Ele. Porque eu olhava para Deus e imaginava que Ele precisava da minha performance. Ele precisava das coisas que eu faço. Das coisas que Ele me chamou para fazer. Então, se Ele me mandou fazer e eu falhei, o problema sou eu. E eu preciso corrigir, eu preciso fazer porque tem pessoas precisando. E é verdade, a gente é chamado e Deus confiou algo a nós. A gente precisa dar uma resposta para isso. Seja lá quem você é, seja você uma pessoa com ministério ou sem ministério, Deus confiou a você uma família. Você precisa conduzir essa família da melhor maneira possível. Deus entregou para você bens, Ele permitiu os bens que você tem hoje, Ele permitiu que você tivesse, Ele te deu saúde para que você tivesse. Ele deu o start lá atrás, quando Ele criou os céus e a terra. E tudo que passa por nós vai ser julgado por Ele, isso é uma verdade. Mas entenda uma coisa, não é a respeito de performance. A gente tem que responder a Ele da melhor maneira possível, mas entendendo que não é a respeito de performance, é a respeito de paternidade. Quando eu olho para Deus como um pai, eu saio da orfandade do pecado. Porque você precisa de um pai. Se você não tem um pai, você projeta o pai em alguém. Da mesma forma, aquele exemplo da água. Se você não tem água, você tem sede, você precisa da água. Se você não tem água, você toma um refrigerante, você toma um suco, você toma qualquer outra coisa. Por quê? Porque você precisa desse líquido. Da mesma maneira, nós precisamos de Deus. Se nós não temos Deus como Pai, nós projetamos esse Pai em outra coisa, em outra pessoa. E isso é a raiz da idolatria. Então que a gente olhe para Ele como Ele verdadeiramente é. Um Pai que nos ama acima dos nossos erros e falhas. E não deseja que a gente fique como está. A gente pode ir como está. E é bom que a gente vá.
e que você possa ir, independente da situação que você esteja. Mas saiba que Deus tem um projeto de transformação para você e é através da paternidade dele que isso vai acontecer. Ele personificou quem ele é em Jesus. Então olhe para Jesus e obedeça-o, pois a palavra diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus falando. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer manifestações de Jesus, quer respostas de Jesus, quer providência de Jesus, mais do que isso, quer ser transformado por Jesus, a imagem de quem ele te chamou para ser, obedeça-o. Essa é a raiz da maturidade. Olhamos para Jesus, nos relacionamos com ele, obedecemos a ele, amadurecemos, e à medida que nós amadurecemos, nós temos acesso à herança. Eu ficava pensando, meu Deus, se a herança só é dada quando os pais morrem, como é que eu vou ter acesso à minha herança em Deus, se Deus é imortal? Me explica aí. Como é que pode? Deus é imortal. Ele nunca nasceu e ele nunca vai morrer. Ele é, simplesmente o que ele é. Como é que você explica que nós somos herdeiros de Deus e vamos ter acesso àquilo que é dele, nele? A resposta está justamente em Gálatas 4, versículo 1, que nós somos filhos e nós somos herdeiros, mas nós não temos acesso, não é porque o pai não morreu, mas porque nós não temos maturidade. Então, a maturidade ela é acessada por meio da obediência a Deus. Se nós somos filhos obedientes, nós amadurecemos. Se nós amadurecemos, nós temos acesso àquilo que é nosso nele. Deus não entregou tudo que a gente tem ainda, porque nós não temos maturidade para acessar isso. Mas à medida que nós nos relacionarmos com ele, seremos maduros o suficiente para que ele derrame sobre nós aquilo que ele tem para mim e para você. Então, se você não acessou tudo que você tem em Deus, se você nem sabe quais são os projetos de Deus para você, obedeça-o, responda a ele e ele vai responder a você. Ame a ele e vai trazer revelações e manifestações de quem ele é para você. Amém? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Essa é a live da Palavra que Alimenta. E olha só. Aliás, peraí. Você que está online, você vai ter a oportunidade de escolher qual vai ser o tema dessa semana. Eu ia sugerir aqui 2 temas para vocês votarem. Mas eu vou fazer o seguinte. Sugiram aí vocês o tema da semana que vem. O que você tem dúvida? O que você quer aprender mais? Digita aí agora, para que a live não se estenda muito, quais são os temas e eu vou escolher um para que a gente fale a respeito durante essa semana que se inicia. Tá bom? Então digitem aí, estou esperando vocês, façam aí as sugestões de vocês, eu vou escolher um tema e eu tenho certeza que tem alguma coisa a ver com o que vocês vão digitar, o que vocês vão sugerir, é algo que Deus colocou no meu coração também. Tá bom? Então, sugiram. Escrevam aí. Qual é a sua dificuldade? O que você quer aprender? Você quer aprender a respeito disso, a respeito daquilo, a respeito de um livro específico, a respeito de um tema específico? O que vocês têm para aprender? Votem aí. Escrevam. Enquanto isso, eu vou fazendo uma oração para a gente finalizar, tá bom? Deus amado e querido, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu aqui de aprender com o Senhor, de falar a respeito do que o Senhor nos tem ensinado e apresenta na Tua Palavra. Que o Teu amor e graça continue nos fortalecendo, nos guiando, de maneira que a gente seja suprido de tudo aquilo que a gente precisa. Que a gente enxergue no Senhor o nosso Abba, o nosso Paizinho, e que o Senhor nos supra de tudo que precisamos. Dá-nos a graça, Pai Santo, de viver uma semana abençoada e que nós respondamos mais ao Senhor, que nós tenhamos mais compromisso com a Tua vontade para nós e que a gente busque em Jesus a resposta daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente é. Então ajuda-nos, Pai Santo, a entender que nós somos no Senhor, filhos verdadeiramente, para que nós demos a resposta que o Senhor merece, a resposta que vem do fundo do nosso coração. Que assim se faça para a honra e glória do Senhor. E assim eu agradeço, Pai Santo, por essa oportunidade aqui de estar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu falei para vocês comentarem, eu não sei se alguém comentou, mas eu creio que comentou e que eu tô com um problema na internet. Olha só, veio aqui uma sugestão de como andar com o Espírito Santo. Fala a respeito do livro de Apocalipse, discernimento espiritual, ouvir a voz do Espírito Santo, sobre dons. Agora os comentários chegaram, eles estavam paradinhos aí. Olha só, 2 pessoas falaram a respeito de ouvir a voz do Espírito Santo e a outra falou como andar com o Espírito Santo. Então, eu acabei de pregar numa igreja a respeito do relacionamento com o Espírito Santo e eu falei sobre essas 2 coisas. Então eu entendo que essa é a vontade de Deus para hoje. Eu falei que eu ia ter algo em mente que é da vontade de Deus e isso se confirmou agora. Então, essa semana o tema vai ser Espírito Santo. Tá? A gente vai falar a respeito de quem ele é,
a respeito da importância do relacionamento com Ele, a respeito de como a gente pode avançar no relacionamento com o Senhor, como a gente pode ser mais sensível à voz dEle. Eu sei que assim será para a glória do Senhor. Obrigado por votarem, obrigado por comentarem aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e vamos que vamos. Amém? Deus abençoe.